Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje é o segundo vídeo sobre Schopenhauer e eu quero avançar um pouco mais sobre o seu pensamento. Antes, portanto, de continuar aqui na pílula propriamente, agradeço sempre a sua generosidade de assistir os nossos vídeos, dar o joinha e compartilhar. A definição de mundo como representação das pessoas. Passo a olhar aqui um pouco o meu repertório. Schopenhauer vai retomar essa ideia que já existia anteriormente. Basta lembrarmos do idealismo, que de certa maneira já tinha definido o indivíduo como atividade, o eu como atividade, e aí este eu é que construiria, digamos assim, a realidade. Schopenhauer vai fazer uma pequena censura a esta ideia, no entanto, ele vai retomar esta ideia, não só destes românticos, desta corrente, mas também da filosofia hinduísta, de um ramo da filosofia lá da França, hinduísta. E na citação do próprio Schopenhauer, sobre esta ideia de que a representação é que, na verdade, constrói o mundo, ele diz o seguinte: abre aspas, é uma realidade válida para todo ser vivo e pensante. Como eu disse, além da referência da filosofia indiana, hinduísta, ele encontra referência em autores como René Descartes e Berkeley. Poderia aqui dizer também lá dos pré-socráticos, do filósofo que disse que eu sou eu, reduz a realidade tudo à medida do que é humano, né? Eu sou Protágoras, eu sou o homem à medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Então, essa história de tomarmos nós como pessoa referência é muito forte. Isso vale para a ideia de antropomorfismo, ou seja, nós tendemos a construir as coisas sobre a nossa referência. Por exemplo, um jeito bem tosco é a cultura cinematográfica dos Estados Unidos. Sempre o ET fala a língua deles, né? O ET vai chegar na terra deles, o asteroide cai sobre a terra deles. Então esse jeito bem infantilizado de percepção da realidade aqui serve como exemplo. Portanto, não é algo assim tão estrangeiro isto. Nós vamos ver mais abaixo qual é então a diferença que Schopenhauer vai articular, para que isso não seja essa moda de autoajuda, de achar que então basta eu pensar e pronto. Isso tende muito mais ao conceito de dentro aí da arquitetura da psicanálise, né, a fantasia e fugiu o nome agora. Depois da fantasia tem a alucinação. Né? A alucinação é quando nós inventamos coisas a partir da nossa cabeça e não nos damos conta que precisa ajustar isso com o fora da cabeça. Voltando aqui a Schopenhauer, ele vai indicar isso nesse sentido. E de certa maneira, que em algum momento poderíamos investigar, em futuras investigações mais detidas da obra de Schopenhauer, se esse tema não é um tema que depois compõe lá algumas reflexões da psicanálise. Então, o tema de que o mundo é minha representação não é assim uma unanimidade. O ajeitamento que Schopenhauer vai dar, o arranjo específico, é que certamente aí está a sua originalidade. E com esta característica, ele se opõe à ideia dos materialistas, que os materialistas vão dizer que o material é que reflete dentro da subjetividade e que condiciona a subjetividade. Schopenhauer se posiciona contrário a isso. O materialismo, então, na percepção de Schopenhauer, teriam suprimido o sujeito e a capacidade proativa dele de conhecer, fazendo ele virar uma coisa mal reativa. Nessa leitura que Schopenhauer faz dos chamados materialistas. Outro problema é o idealismo, que produz o objeto, que reduz o objeto ao sujeito, que é aquilo que eu disse.
Quer dizer que nessa vaga contemporânea de autoajuda não existiria, digamos assim, uma coisa que escapa a essa minha representação. Então a minha representação em Schopenhauer, ela não ignora que há uma realidade que escapa à minha representação. Ainda que, com muita frequência, a minha representação é mais importante, porque eu acabo considerando ela, e o que está fora dela eu acabo nem considerando. Mesmo que eu me esforce, vai ser sempre a minha representação, e nunca essa coisa externa que condiciona. Então, a chave do real para Schopenhauer, ou seja, para a compreensão do real, seriam 3 etapas, que é a ideia de espaço e tempo e causalidade. Espaço e tempo e causalidade são temas que dialogam com Immanuel Kant. Não é também aqui uma novidade, ainda que Kant teria 12 categorias para organizar as coisas que se apresentam no espaço e no tempo, e o Schopenhauer reduz estas 12 em uma, que é a causalidade, ou seja, como que as coisas se produzem umas às outras. Só que a ideia de espaço e tempo é importante. Os objetos se apresentam numa espacialidade, eu organizo numa temporalidade e depois faço aí uma investigação de o que causa o que, e nesse sentido eu entendo o real como dinâmico também. Esta organização da causalidade ele expressa numa obra que tem um título curioso, que é sobre, o título da obra é sobre a quadratura, a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente. Ele trata, então, em necessidades, daí a ideia de causalidade. Necessidade física, necessidade lógica, necessidade matemática e necessidade moral. Dentro disso, ele consegue, então, articular toda essa ideia de representação que ele propõe. A título já de conclusão, Schopenhauer tem uma ideia de universo que, enquanto vivente, a experiência do vivente tende à ideia de falta, e esta falta gera dor, gera angústia e etc. E, portanto, apenas com o cessar do querer, porque em algum momento ele chega na ideia do querer, é que nós conseguiríamos parar com este sofrimento. Óbvio que isso tem a ver com filosofia indiana, e é daí a sua aproximação com o pensamento indiano. E que o processo para você fazer esta diminuição do querer se dá através da arte. O exercício da arte, através do exercício da expressão artística e da ideia de ascese, é que você então pararia este querer, que é um querer cego, ele vai utilizar. O universo tem um movimento que não é personalizado. O universo não está nem aí para a minha individualidade. Ele se movimenta nesse processo que se representa, que é a ideia da vontade, esse processo que sempre se coloca, e essa manifestação do cosmos se manifesta na minha individualidade, que também deseja se completar e, portanto, esse movimento de querer. No entanto, isso é infidável na percepção dele, e a percepção, o encaminhamento que ele propõe é exatamente que, através do exercício artístico e da prática da ascese, você cessaria esse querer e, portanto, controlaria aí essa vontade. Resumão do resumão das ideias de Schopenhauer. Por hoje é só, agradeço muito a sua generosidade de estar conosco até aqui. Até um próximo vídeo, eu já passarei para Kierkegaard.